professor Roberto de Oliveira é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 72, doutorado e pós-doutorado na University of Waterloo, no Canadá. A sua atuação profissional muito extensa, construiu 50 mil metros quadrados, projetou mais de 300 mil metros cúbicos de concreto armado. A sua atuação acadêmica é bastante extensa, formou 44 mestres e 22 doutores na área de engenharia civil, na área de engenharia produção, na arquitetura e urbanismo, diversas vezes pesquisador do CNPq. Ele é diretor técnico da Associação Catarinense de Engenheiros de Florianópolis, apoiadora deste evento. Ele é presidente da comissão editorial da revista ACE Ciência e Tecnologia. É uma revista muito interessante, está disponível gratuitamente a todos os senhores no estande do Confeia-CREA. O professor Roberto participa ativamente na produção dessa revista. Ela é distribuída gratuitamente, 3.000 exemplares para todo o estado de Santa Catarina. O professor Roberto também é consultor eventual do Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto do Departamento de Engenharia Civil da UFSC. Já executou inúmeras obras para as prefeituras do estado de Santa Catarina, pontes, escolas, sob forma de projeto. Hoje ele atua ativamente no CONDES, Comitê Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, e realiza reuniões periódicas dentro da nossa associação. Está ajudando na montagem do Observatório de Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai suceder o Plano de Mobilidade Sustentável da região da Grande Florianópolis. E como honrarias, o professor Roberto já recebeu a Ordem do Mérito Cartográfico, grau de cavaleiro, da Revista Brasileira de Cartografia em 2003 e o Mérito Catarinense de Engenharia pelo CREA Santa Catarina em 2014. Eu convido o professor a iniciar a sua apresentação e agradecemos muito a sua disponibilidade, professor. Bom dia a todos. Eu gostaria de colocar aqui alguns das pessoas que orientei. Um deles está presente aqui, nosso colega Luiz Algemiro Cubas Guimarães, foi mestre. Também o Vladimir Tavares Constante, do IPURG, também foi meu orientado. Tem o nosso colega, como é teu nome? Miguel, tá bom. E também o ex-reitor da UDESC, Anselmo Fábio de Moraes, também foi meu orientado. Quem teve o pessoal de Joinville para me citar, sabia que teria vindo aqui. Essas são as perguntas que eu gostaria de deixar no começo da minha palestra. Como nasceu a cidade? É uma pergunta que eu faço porque nos livros de arquitetura e urbanismo eles consideram, estudam a cidade a partir dela pronta. E como essa literatura não explica como a cidade nasceu, a gente não sabe qual o porquê da cidade ter nascido. E não sabendo o porquê, se reprojetou e se reprojeta as cidades com grandes problemas de toda sorte. Então hoje eu vou procurar tirar esse véu da literatura. E o que a cidade possibilitou e continua possibilitando para a humanidade? Todo mundo acha que a cidade é uma coisa danosa, vamos viver no campo, que é mais saudável. Então vou procurar contrapor essa ideia. A cidade está assim porque está mal entendida e mal gerida por todos, inclusive eu não eximo de culpa a academia, porque a academia perpetua uma série de conhecimentos baseados em superstição e espécie de conceitos pré-estabelecidos que não tem nada a ver com a realidade. Então, o que gerou os problemas urbanos? O que piorou ainda mais? As causas da imobilidade, que está sufocando todas as cidades de médio porte para cima. Quais são as saídas?
e o que viabiliza uma cidade econômica, socialmente e ambientalmente, que é o tripé da sustentabilidade. Então, é uma pauta bem ambiciosa, que eu vou passar por cima e vou tentar provar através de números, porque eu sempre que dou uma entrevista, eu participo no debate, eu nunca acho nada. Eu pego os números e mostro. Então é isso que eu vou procurar fazer hoje aqui para tentar abrir essa pauta. Eu não vou convencer ninguém, talvez as pessoas não se sintam convencidas por eu apresentar, mas eu vou abrir a pauta de debate, que isso aí, inclusive, é objeto de um livro que eu estou pretendendo fazer, e já tem um esboço de 56 páginas. Tá? Bom, isso aí, voltei para mostrar para vocês fotografias atuais daquilo que a humanidade precedeu a formação das cidades. Estou mostrando lá no primeiro quadro acima, tem dois Bushmen, dois nativos da África, que ainda vivem no período equivalente de mais de 10 mil anos atrás. Aqui está o pessoal, os tuaregs, os seus camelos. Aqui está o pessoal, por exemplo, lá do sul da União Soviética. Aqui é uma família mais antiga. Esse pessoal todo aí, eles representam o tempo que a humanidade era nômade, vivia atrás da coleta de comida, tá? E vivia atrás da comida, correndo para lá e para cá, e sempre tentando conseguir que o alimento aparecesse de uma forma mais natural, mas que seria o arremedo da agricultura, mas sempre dando errado, até que aconteceu a primeira grande revolução da humanidade, que foi o controle da água, tá? E consequentemente apareceu a geração de excedente. O que é isso? A pessoa produzia milho, primeiro produzia milho para si mesmo, para o seu consumo. Como estava estabilizado, começou a aparecer o excedente. Um produzia milho, outro trigo, estou falando de maneira genérica, produtos diferentes. E com o aparecimento do excedente, apareceu primeiro a necessidade, ali que eu vou falar, de construir um silo para poder colocar esse material para durar mais tempo. Porque agora o homem tinha uma estabilidade, então ele construía a sua casa de material mais durável e não em tendas de pano, ou tendas de pele, ou material rudimentar que tem toda hora de se mudar. E com o excedente apareceu a necessidade do comércio. O comércio naquela época era na base do escambo, troca milho por feijão, feijão por arroz, mas acontece que o valor de cada produto começou a aparecer uma diferenciação e precisou aperfeiçoar o comércio através de uma escrita e uma contabilidade. Eu produzi não sei quantos sacos disso, tantos sacos daquilo, e a gente precisava registrar, ou mesmo podia encomendar uma determinada produção para outra, e precisava ter uma linguagem. E essa produção desencontrada gerou conflitos de toda sorte, que foi a origem do direito e a base da economia, que antes não existia o papel moeda, só o registro, que começou a aparecer um arremedo da economia. Então isso aí, posso dizer que foi tudo que nós temos na sociedade hoje deveu-se ao Instituto da Cidade, tá? Porque quem quiser atribuir esse progresso da humanidade, esse progresso incrível da humanidade, deveu-se, obviamente, à cidade. E a cidade começou a crescer até que nós chegamos no problema sério da Revolução Industrial, em que houve uma migração maciça de pessoas para as cidades, e daí começaram a escrever a respeito do urbanismo. O urbanismo tradicional clássico se esqueceu daquilo que eu falei até agora. Então, isso que eu falei para vocês em 2 ou 3 minutos, eu tenho um artigo de 40 páginas, que está sendo publicado aí, que pode ser explicado melhor as questões que antecederam a Revolução Industrial.
A Revolução Industrial, ela piorou a cidade porque, com o aparecimento das indústrias, um componente novo, massivo de degradação ambiental aconteceu, e principalmente foi a questão a característica principal da Revolução Industrial, além da migração da cidade, foi a possibilidade de produzir equipamentos, máquina a vapor, trilhos, e movimentava o trilho, possibilitava o trem levar mercadorias a longas distâncias, também os motores que foram gerados e a metalurgia produziram navios que ampliaram o comércio de uma maneira fantasticamente superior aos progressos tradicionais que estavam acontecendo naquela cidade, que aconteceu pelo fim do nomadismo. Então isso aí é uma pequena introdução do problema que eu chamo de distorção do conceito de cidade. As cidades, do jeito como estavam aqui, elas não tinham a menor condição de vida. Então apareceu o conceito, estou simplificando bastante, da cidade-jardim, que era basicamente a negação da cidade, baixa densidade e segregação de funções. A negação de cidade é o seguinte: as cidades, quando surgiram no fim do nomadismo, elas surgiram para criar um ponto, uma confluência de interesses das pessoas, ou seja, eles se encontrar para poder comercializar os seus produtos, para resolver as suas disputas, para ter uma série de problemas resolvidos, todos esses problemas resolvidos naquilo que um grande arquiteto urbanista, que eu chamo Christopher Alexander, dizia que a cidade é uma coisa bem simples, é um ponto de encontro. E hoje em dia, o conceito de cidade-jardim não é um ponto de encontro, é um ponto de organização em que é bem descrita pela Carta de Atenas, que é um absurdo em termos de qualidade de cidade. Então, as cidades baseadas no suburban sprawl, esse nome aqui, ó, é o nome do subúrbio americano, que os americanos têm um grande poder de sistematizar todo o conhecimento que eles produzem, tá? Tanto produzir também um conceito de mobilidade, que é outro veneno que está sendo espalhado pelas cidades brasileiras, e agora o pessoal está combatendo a mobilidade com o mesmo veneno da teoria americana. As cidades desse jeito são projetadas para o transporte individual. Eu sei disso que, quando eu era estudante de engenharia, eu trabalhei no escritório de planejamento do plano diretor da década de 70 de Florianópolis, e o meu amigo, agora já falecido, Coronel Damadessa, arquiteto urbanista de renome, que desenhou toda a cidade, ele disse: eu estou projetando a cidade para cá. Mas ele tinha razão completa. Isso foi antes da grande crise, das duas crises de petróleo, que naquela época, o equivalente atual seria 30 centavos o litro da gasolina. Então, dá para projetar a cidade para carro. Mas, desde a década de 70, nós já estamos 40 anos, vamos para 50 anos, as cidades continuam com o mesmo desenho. Tá? E isso provoca um alto custo de implantação e operação. Alto custo do quê? Alto custo de infraestrutura, que é o foco dessa disciplina. Então, a literatura divulga muito pouco a questão do que o adensamento ou readensamento pode provocar em termos de qualidade de vida, aquele triplo da sustentabilidade: economia, integração de pessoas e ambiente, tá? E as cidades baseadas no suburban sprawl são excludentes socioeconomicamente, tá? Então, todo mundo fala, principalmente a doutrina mais esquerdista, precisamos ter cidades includentes. As favelas são exclusão. Claro, com esse tipo de cidade de baixa densidade, segregação de funções,
não há pobre que consiga comprar um terreno para poder se estabelecer dentro da cidade. Então, os pobres são jogados no programa como Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, o pessoal da Caixa não está mais aqui, que é fazendo uma análise de da maioria dos programas Minha Casa Minha Vida, eles não usam o conceito de cidade. É uma bomba de retardo, evidentemente, pela palestra daqui, eles não têm culpa disso, mas eles vão fiscalizar a questão urbanística. É uma bomba, não de muito retardo, mas explodir por aqui e ali, porque joga os pobres a muitos quilômetros das oportunidades da cidade e o transporte coletivo, que eu vou mostrar em seguida, o custo é muito alto e inviabiliza toda a questão social e econômica. Em resumo, a distorção da cidade por causa da Revolução Industrial geraram cidades insustentáveis socioeconomicamente, porque o tripé, o banquinho não fica em pé, né? O banquinho da sustentabilidade não fica em pé, um pezinho só da questão ambiental. Tem que haver uma combinação do ambiental, do social e do econômico. Bom, isso aí é uma imagem emblemática do que é suburban sprawl. É o planejamento moderno, botei entre aspas, com densidade de 12 a 16 habitantes por hectare. Essa densidade aí, ela torna qualquer transporte coletivo inviável. O transporte coletivo só é viável a partir de 20 habitantes por hectare e uma série de outras condicionantes, eu diria, geográficas. Se não houver morro, se não houver rio, se não houver nenhum impedimento geográfico. A partir de 80 habitantes por hectare, o transporte coletivo é viável. Aí eu estou dando uma cidade que é emblemática na questão do urbanismo, que eu digo científico. Estou falando do arquiteto americano chamado Kevin Lynch. Ele passou 8 anos em Florença tentando descobrir o que tinha essa cidade de bom. Tá? E aí eu peguei a densidade de Florença, que é 130 habitantes por hectare, e botei aqui, ó. Tá? Na verdade, Florença devia estar aqui, ó. A grosso modo, eu coloquei 130 habitantes por hectare. E esse autor aqui é um autor da área de transporte muito renomado. A cidade de Houston é a cidade que mais gasta combustível, né, em função da densidade. A densidade dela está por aqui, né, do 12 a 16, se gasta quase 14 mil galões por habitante ano, porque é uma cidade muito baixa de densidade. É uma cidade do Texas, que é Texas dos Estados Unidos, que tem petróleo à vontade. Tá? Depois vem São Francisco, aqui estão as cidades americanas. A cidade de Nova York, ela tem um valor menor, porque tem o Manhattan, que não respeita o padrão americano, né? Tem prédios de 30, 40, 50, 100 andares de altura, tem uma densidade muito alta, portanto, tirando a parte do suburban sprawl, misturando com Manhattan, ela saiu fora da linha americana. Depois vem as cidades também de cultura inglesa, na Austrália, né? Aí chega a questão das cidades da Europa, que tem densidades em torno de 50 habitantes por hectare, tem um consumo muito baixo de combustível. Consumo baixo de combustível significa elas são, na questão do combustível, na questão ambiental, elas são muito mais sustentáveis, cidades da Europa, do que as cidades norte-americanas. Tá? Inclusive, os Estados Unidos, em todas as guerras que faz hoje, é na questão de preservar a sua, como é que se diz, a sua jazida de petróleo, pegando o petróleo de fora. Essa densidade é bruta ou é líquida? Olha, o conceito de densidade, eu passei um trabalho danado para descobrir. A melhor literatura sobre densidade está no Instituto
Lincoln Institute, ali tem uma definição de densidade, que uma das grandes dificuldades que a gente tem na literatura sobre urbanismo é definir os tipos de densidade que existem. Existe densidade bruta, densidade relativa, densidade por quarto, densidade por quadra. Essa densidade deve ser bruta, mas eu garanto que esse autor aqui usou a mesma base de densidade para todos. Esse autor aqui eu já conheço há muitos anos, e ele deve ter usado a densidade bruta. Pegou a área da cidade, porque se não se pegasse só a área de Manhattan, Nova York estaria aqui. Se pegasse a área do subúrbio, Nova York estaria lá. Então ele deve ter pego a densidade bruta. Pegou a área da cidade inteira, dividiu, deu isso. E tem as cidades orientais que têm como é que se diz, consumo de combustível baixo. Inclusive Hong Kong, que é a cidade mais densa. Hong Kong é praticamente tão densa quanto Nova York na parte de Manhattan. O consumo de combustível está cá embaixo. De novo, Kenord apresentou uma outra avaliação. Tá? Essa é mais antiga, mas eu estou apresentando que sempre é uma distribuição exponencial, não é linear. Né? Quanto mais denso, menos consumo. Não é uma linha, é uma exponencial. E aqui vem a coisa que mais interessa para as prefeituras. Vai ter uma palestra a respeito de pavimentação, em que esse autor argentino radicado no Brasil há muitos anos, Juan Mascaró, apresentou essa distribuição também de natureza exponencial. As curvas são absolutamente semelhantes. O custo total de uma infraestrutura em função da densidade por habitante, por hectare, também é exponencial. Tá? E o material mais caro, o componente mais caro da infraestrutura é o pavimento. Tá? Por isso que no Brasil se aprova loteamento que se coloca só a água e a instalação elétrica. São os custos, são os menores custos que tem. Tá? Porque o esgoto do pluvial é o pavimento, como a água do pluvial e do esgoto tem que descer sob gravidade, o buraco tem que ser bem feito, a população tem que trabalhar na pressão zero, né? Então é uma avantajada, tudo sai mais caro e tudo a legislação faz para continuar criando o pobre votando em mãos políticos. Aí o custo do transporte público em dólares hora por 1.000 habitantes, que também para variar é exponencial. Em cidade de 500.000 habitantes, 250.000 habitantes, tá? E as densidades estão aqui, eu coloquei a densidade de Florença. Só que quando a gente tira foto de Florença no centro da cidade, a gente não vê transporte de massa, não vê nada. Por quê? Todo mundo mora perto, para que ônibus? É todo mundo a pé. Tá? Então daqui a pouco eu vou continuar falando pior ainda dos tratamentos contra a imobilidade que 99,9% dos governos pagam. Distância anual percorrida vezes 1.000 quilômetros em função da densidade habitacional por hectare. Aquilo que eu falei de Florença está verificado aqui, ó. Quanto mais denso, Florença nem ia aparecer por aqui assim, menos quilometragem. Então o subúrbio americano que está por aqui assim, ó, eles percorrem entre 10.000 quilômetros e 25.000 quilômetros por ano de carro. Então passam a vida dentro do carro. O mentor do novo urbanismo, na verdade é o urbanismo neotradicional, Andrés Duane, que é um arquiteto cubano-americano, ele diz que nos Estados Unidos as pessoas passam 1 mês por ano dentro dos carros. É só somar o tempo gasto para percorrer entre em torno de 20.000 quilômetros por ano pessoa.
A questão paradoxal da baixa densidade, seus altos custos, eu já mostrei, alto custo de infraestrutura, alto custo que a pessoa perde tempo, alto custo para operar, tá? E sua aparente tendência à imobilidade. Então são gerados sistemas de tráfego, quer dizer, o sistema de tráfego usado no Suburban Sprawl é hierarquizado. Algumas, se não a maioria das prefeituras do Brasil, acha que o sistema de tráfego hierarquizado é a solução. Para mim, solução para conseguir imobilidade. Porque o tráfego hierarquizado impede o que eu digo alternativas vasculares de percurso. Não vou ficar falando sobre tráfego hierarquizado, porque o que eu queria falar mal é só isso. E só isso é suficiente. A questão da baixa densidade aliada à homogeneidade da população gera o quê? Hábitos iguais, que gera competição por espaço. O que é isso? Se a gente faz um bairro que todas as pessoas são de classe média, ganham entre 10 e 20 mil reais, elas vão sair 8h30 da manhã e vão voltar às 5h30 da tarde, 5h30. Saem na mesma hora, tá? E voltam na mesma hora. Para sair, o que precisa? Tomar banho, ligar isso, ligar aquilo. Então, toda a infraestrutura tem que ser projetada para esse pico de utilização. Diga a infraestrutura de água, luz e esgoto. Na hora que a pessoa sai de casa, qual é o outro pico que acontece? Todas as pessoas começam a disputar o espaço na rua. Então, a estrada tem que ser larga. Depois que todo mundo sai, o que acontece com essa estrada? Nada, né? Só oportunidade para ladrões arrombar as casas. Isso eu não falei aqui, mas a baixa densidade e homogeneidade é um fator de segurança negativo, ou seja, facilita o trabalho dos ladrões. E outra coisa, a ociosidade da infraestrutura. Na hora que nós temos na hora que nós temos pessoas que usam os equipamentos em determinadas horas, nas outras horas a utilização é zero. Então nós temos o que eu digo, um investimento de capital bem alto, mas o custo é alto e o custeio elevado também. Então nós temos um desequilíbrio muito grande entre o que podia ser o capital, que foi falado aqui pelo nosso representante do CREA, o Novaes. 70% do valor agregado é de construção. Se essa construção for mal feita, nós temos um custeio muito alto para poder manter esse capital. Tá? Isso falando em economiquez, vocês vão lá no dicionário, vão ver o que significa isso. Significa uma situação deficitária, não existe geração de renda nem de poupança. Então isso aí é o efeito econômico negativo. As distâncias percorridas pelos habitantes tendem a ser muito, botei esse muito aí, que eu não vou botar exponencialmente maiores. Tá? Outra consideração, a filosofia da mobilidade preconiza apenas o passar ou deslocar veículo, ou seja, na filosofia da mobilidade o ser humano está excluído. Por quê? Isso aí ignora o conceito da cidade, que é o encontrar. Ou seja, lá em Florença todo mundo anda, se cumprimenta, mantém os laços estabilizados, que são a questão da estabilização de vizinhança, que geram supervisão social e a criminalidade é baixa. Entre outros assuntos, eu não vou ficar discutindo criminalidade aqui, né? Isso para prefeito não interessa. Aí as viagens por modal, né, em função da densidade, mais autores lá. Quanto maior a densidade, maior o uso do transporte público, ou seja, o transporte público é mais viável, menor o uso de carro e maiores as viagens a pé. O conceito de mobilidade exclui caminhar, exclui a caminhabilidade. Toda pessoa que para chegar em qualquer modal que seja, a não ser paraplégico, precisa de andar até o seu carro, até o ponto de ônibus, e descer do seu carro até o seu ponto de trabalho, descer do ônibus até o ponto. Então, a partir do instante que
que a mobilidade só fala em veículo de transporte público, as pessoas estão excluídas. Aqui é uma análise comparativa, que eu só gosto de falar em números, análise comparativa dos efeitos da densidade de algumas localidades norte-americanas. Por que eu falo em localidades norte-americanas? Foi eles que inventaram essa coisa, então a eles que a gente deve recorrer aos efeitos da sua droga, tá? Só existe droga, só existe viciado porque tem viciado. A gente não pode combater a droga combatendo viciado, tá? Combatendo viciado. Não, a gente não pode combater a droga só pela droga, tem que combater as origens do vício. Então está aqui. Nós pegamos uma densidade baixa, comparando com a densidade um pouquinho menos baixa, um pouquinho mais alta e muito alta. Tá? Eu não vou falar sobre isso. A distribuição do comércio, também não vou falar. Facilidade para pedestre é baixa, devia ser quase nula, média, alta, altíssima, né? Devia ser altíssima. Veículos por habitante, 0,79. À medida que a densidade vai aumentando, o número de veículos por pessoa diminui. O quilômetro rodado, carro por habitante, 6.800 quilômetros, tá? E Manhattan, 711. Custo anual do carro, $8.200, $800. Valor, isso aqui interessa para prefeito. Por quê? Isso aqui é IPTU. Qual o valor em dólar por polegada quadrada? Polegada não, pé quadrado. Eu não quis passar isso aqui para real por metro quadrado, né? Real por vez tanto cai, né? $3.172 por pé quadrado, né? Isso. E aqui, vamos supor, North Beach, em Nova York, Manhattan, nem dá para saber que o imóvel em Nova York é altíssimo o valor do metro quadrado. Aqui é uma coisa que eu não gostaria de falar, mas infelizmente, número anual de mortes em acidente de trânsito. Houston, Texas, tem uma densidade baixa, morrem 130 pessoas por milhar de habitantes. Hong Kong morrem 40. Eu não preciso falar mais do que isso, né? As inferências, não vou chegar a essa conclusão, que esse problema é inconcluso, tá? Baixa densidade gera infraestrutura muito mais cara e, se associada em homogeneidade de uso, somente residencial, comercial, industrial, tá? Gera desarticulação social da cidade. Essa pulverização provoca dificuldades de toda sorte, sendo que as mais graves é a intolerância, tá? Então, isso aqui não é assunto de urbanismo, mas quando eu falar de urbanismo, eu vou procurar psicólogo social, sociólogo, para ter uma opinião de quem entende disso. Tá? Enfim, leva à violência. Eu tenho dados, eu trabalho com pesquisa de violência urbana, e desenho urbano e violência urbana. Tá? E as pesquisas do Brasil indicam isso. Outra situação mais grave entre as demais é que a baixa densidade mata mais gente. Para que pior do que isso? Tudo que se falou acima leva a uma ideia de que a maioria das cidades está ficando mais violenta, menos transitável, mais gravosa no trânsito, ou seja, a questão, e seus imóveis tendem a valer menos. Tá? Então nós estamos completamente na contramão do que vinha a ser um urbanismo sustentável. É isso que eu queria falar. Professor Roberto de Oliveira foi meu professor na UFSC, na pós-graduação, no mestrado. É um prazer enorme te rever hoje aqui. A minha pergunta é em relação à questão da hierarquização. Apesar do curto tempo, eu fiquei curiosa, achei bastante interessante a tua colocação em relação a... O pessoal da área de transporte me odeia. Então não tem problema de ódio, vai ter ódio. Ódio profissional é bem-vindo. Tá?
Então, só para compreender se realmente é nesse sentido do engessamento, de a gente não conseguir dar ao espaço novas possibilidades. Seria nesse sentido? Nesse sentido, o André Joane, quando eu vi uma palestra dele, eu não li num livro, eu vi ele falando como é que se diz, a hierarquização de tráfego impede que o ser humano decida o seu caminho. Isso é Illuminati que falou da engenharia de tráfego. Que existe uma separação muito grande entre urbanismo e como é que se diz, o pessoal de engenharia de transporte. Porque o urbanismo, segundo a Jane Jacobs, é uma pseudociência eivada de preconceitos. E a engenharia de tráfego, ela só quer saber de passar. Então a engenharia de tráfego não tem, como é que se diz, não tem culpa nisso. A engenharia de tráfego é uma outra teoria que foi gerada nos Estados Unidos e eles trabalham com grande afinco e provam as suas verdades no meio da filosofia errada. Eu sou geógrafa, mestrando em planejamento urbano regional em São José dos Campos, São Paulo. Minha visão de geógrafo é um pouco diferente da do engenheiro, óbvio, né? Então eu gostaria de uma opinião do senhor, numa discussão que teve em sala de aula na semana passada, porque hoje nas grandes cidades também o trânsito, né, o transporte é algo assim que, vamos dizer que de todos os problemas é que o mais irrita. Então, uma questão que surgiu para a gente talvez se a gente conseguir melhorar o tráfego, todo o trânsito, todo o sistema viário das pequenas cidades, começando com as de menos de 100 mil habitantes, e depois ir progredindo, talvez melhorasse algo das grandes capitais e de cidades maiores, como São José, Campinas e a própria grande São Paulo também. Então eu queria uma visão do senhor referente a esse contexto. Se não for entrar demais no sistema político, né, que não é o caso aqui, também não gerar uma mesa redonda. Tenho uma opinião, bem podemos resolver o problema de trânsito, alargando as estradas, botando sistema de transporte, isso e daquilo, por exemplo, BRT, VLT. Eu tenho uma matéria sobre imobilidade que elenca ações de curto, médio e longo prazo. Quase tudo que não se faz aqui. Por exemplo, em Florianópolis não se faz nada de curto prazo. Na semana passada quebrou um ônibus na ponte, entre 7h30, levou 2 horas para tirar. A cidade inteira ficou infartada. Por quê? Não existe gestão da crise. Em tudo quanto é cidade, o governo está omisso. Seja o municipal, o estadual, o federal, há muito tempo, já faz mais de 10 anos que ele fechou a única instituição que ajudava o município, que era o GIPOT, Grupo de Executivo de Integração de Tráfego. O governo federal tirou fora a inteligência, tirou fora os recursos e botou recursos ao contrário. Estimulou o transporte individual ao baratear o IPI. Então, medidas de curto prazo tem que haver gestão da crise. Medidas de longo prazo, mais duráveis e sustentáveis, é alterar o desenho urbano, mexendo nessa traquitana toda, acabando com o tráfego hierarquizado, acabando com a baixa densidade e acabando com as zonas homogêneas. Mas isso demora uns 10 ou 20 anos, tá? Ok, ou mais, né? Tá. Olha, eu tenho essa receita prontinha, só me perguntar, eu sou contra viadutos, pontes, etc. Tá? Eu sou engenheiro, batalho pela ponte, Cacilho Luz, eu incomodo de infra, já consegui tirar fora o engenheiro antigo, era o Paulo Beller, e o próximo vai cair também, se ele não se comportar dele. Não quer dizer que eu sou contra pontes, é a quarta ponte de Florianópolis, eu arranjei uma encrenca incrível com essa CEPAR, com o engenheiro deles, que era o Guilherme Medeiros. Guilherme Medeiros, depois que eu convenci ele que a quarta ponte estava completamente equivocada, virou meu amigo, foi meu aluno também, que era o primeiro contato com a SCPAR foi o pior possível, só faltava um se arranhar no outro. Mas a minha posição era técnica. Tá? Consegui convencer. Tá, ok, obrigada, professor. Nada. Agradecendo as informações importantes.